se eu não tinha capital financeiro, o que permanecia me manter vivo e destacando a concorrência era justamente a parte da escuta, né? O que os concorrentes não costumam fazer em função de vários elementos, vários aspectos, né? E aí eu falei, bom, vou abrir um CNPJ. Com zero de recurso, foi um momento assim, mais chato do que é empreender, né? Mas sempre com a resiliência, né? Importante. Esse traço da transparência, ele tá em todos os lugares, do cliente ao colaborador, assim. Eu trabalho muito esse aspecto de ser parceiro do time, né? Que nem vocês aqui. Muitas vezes a empresa atinge uma curva assim, de crescimento e começa a priorizar outros elementos, mas os elementos principais é tipo quem tá dentro da tua casa, entendeu? Como que você tá lidando com isso, porque vai refletir muito forte assim nos pontos de contato, né? E nesse caso especial assim, eu vejo que foi um case de sucesso, sabe? Porque a gente conseguiu extrapolar a relação entre cliente e empresa e virou uma relação entre pessoas, né? De fato, né? O cliente oculto que é necessário fazer, ele traz a evidência de que tem uma qualidade, um padrão mantido. E aí, pelo padrão, a gente consegue se sobressair à concorrência. Faz entendimento do volume que a gente tem no estoque e quanto que isso representa no ativo financeiro. E aí eu entendo o que a gente teve de custo na semana, o que a gente teve de faturamento na semana, e eu faço entendimento de qual é o CMV global que a gente tem. Fala galera, beleza? Flávio Logulo na área para mais um Granatum Cast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo do jeito que você entende. Hoje muito feliz, episódio de número 16, com um convidado especialíssimo, além obviamente da nossa gloriosa, brilhante e indispensável Michele Silva. Olá, Pós. Olá, pessoal. Quem fala é a Michele. Na saga do microfone. Na saga do microfone. Uma hora a gente encaixa. Eu sou gerente de comunidade aqui no Granato. Tô super empolgada para esse episódio, porque é um episódio que a gente vai falar sobre se destacar. Né, Flávio? Exatamente. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é como se destacar da concorrência, né? O que fazer. E a gente já falou com esse cara que tá aqui hoje. Ele já foi citado. Já foi citado aqui. Uau! Ele que é ciclista, empreendedor, marqueteiro? Também. Pesquisador, curioso, não importa. Um cara cheio de qualidades e adjetivos aqui, que eu estou muito feliz e contente de tê-lo conosco hoje, Renato. E aí, pessoal? Seja bem-vindo. Valeu pelo convite aí, bem legal. É o primeiro podcast que participo, espero não falar muitas cagadas. Zoeira, gente. E valeu pelo convite aí, uma honra, muito foda, assim, receber o convite de vocês, porque são pessoas queridas, né? Então, pessoas que eu conheço há um bom tempo já, e é legal que a gente se reúne pra trocar uma ideia. Bom demais. E antes de começar aqui, queria só dar recados importantes. Granatum Cast, um oferecimento do Granatum Financeiro, um software de gestão financeira, o melhor software de gestão financeira da galáxia. Se você não testou ainda, testa lá por 7 dias. E é o Granatum que patrocina, financia, apoia essa ideia aqui de criar esse conteúdo e distribuir para o maior número de pessoas possíveis, porque a gente quer transformar, a gente acredita que uma empresa é uma potência de transformação, a gente quer transformar mesmo. Então fica por aí, não importa se você empreende, se você vende, trabalha no almoxarifado, se você quer empreender, fica por aí que esse conteúdo vai te interessar. Beleza? Isso mesmo. Então vamos lá. Estamos num mercado, estamos num país de proporções continentais e normalmente, eu estava até ouvindo um podcast hoje, dizendo que às vezes a vantagem e a desvantagem de se empreender no Brasil é justamente essa proporção gigante, né, do Brasil. Você abre um negócio aqui, então facilmente você consegue sobreviver com o seu negócio só no Brasil. Você não precisa ter essa mentalidade dos empreendedores de fora do Brasil, do tipo, vou exportar já a minha ideia, porque é uma questão de sobrevivência de quem tá lá fora. Aqui dentro é diferente e isso é um agravante também, porque a concorrência é absurda. Todo dia ela está crescendo, a cada minuto. A cada minuto. Por exemplo, vou trazer já um dado aqui. Mais de 1,3 milhões de empresas foram abertas no país só no primeiro quadrimestre de 2022. 1,3 milhão. E aqui nesse meio, lógico, estão os MEIs, né, os microempreendedores, que a gente até falou no episódio do André, da base, que são empreendedores por necessidade, tem empreendedores que são conscientes e tudo mais. Só que o fato é que são 1,3 milhão.
né? E achei muito interessante, quando essa pauta surgiu na nossa reunião aqui, eu falei, pô, a gente tinha que trazer o cara que tá em São Paulo. Então, para quem não conhece São Paulo, né, a concorrência aqui é gigantesca, no ramo de alimentação é maior ainda. Então a gente tem os famosos, como o Romeu Rosa, esqueci até de agradecer aqui os nossos queridos amigos, o Romeu Lima diz, sempre temos aqui os barelanches, que são os modelos de bar e lanche, que tem vários pela cidade, já são uma característica daqui de São Paulo. E a gente tem todo tipo de cozinha e hamburguerias, a gente tem várias. E várias boas. Eu gosto demais de hambúrguer. Demais mesmo. Demais mesmo. Comida. E achei muito pertinente trazer o Renato aqui, porque eu tive uma experiência muito boa com o hambúrguer. Com o hambúrguer dele. O Renato, ele vai além do hambúrguer, obviamente. Você vai falar um pouquinho de você aí. Mas só contextualizando por que o Renato tá aqui. Porque o Renato consegue ser uma estrelinha brilhante no meio da constelação de bons produtos e boas empresas que a gente tem aqui, principalmente boas hamburguerias, a gente está falando de hamburgueria. Está aqui, para quem nos acompanha por imagem, Burger do Planalto, olha a embalagem, depois eu vou abrir que a gente tem aqui um presentinho maravilhoso. Mas foram vários aspectos que diferenciaram o Renato assim, no meu primeiro contato. Mas antes da gente entrar no assunto mesmo, ou se já quiser até emendar, Renatão, quem é o Renato pela visão do próprio Renato? O que você faz? O que tem além do Burger do Planalto no Renato? Momento de frente com Gabi. Renato por Renato. Pô, legal. Falar inclusive, ela virou nossa cliente. Olha aí. Sério? Muito bom. A gente está participando do lançamento do retorno dela, né? Para as entrevistas no digital. Bom, sou o Renato, 32 anos, quase 32, né? 31. Os cabelos brancos que surgem não negam isso. É interessante assim que empreender sempre teve muito correlacionado a quem eu sou e quem eu comecei a me enxergar que sou, né? Porque a gente parte de uma premissa, como existe a maior parte da população brasileira, muito humilde. Primeiro filho com curso superior na família, então eu fui começando a receber algumas responsabilidades, né? No inconsciente, né? Que você vai criando algumas responsabilidades. E o que é mais interessante, tipo, a pauta é como que você consegue se diferenciar em função de um mercado que ele é muito concorrido. Eu vejo que o primeiro aspecto é justamente você trabalhar no campo da transparência consigo próprio e a dedicação que você tem consigo próprio no teu negócio. Eu tenho duas firmas, eu gosto de falar duas firmas, que eu trabalho em duas firmas. Uma é o Burger do Planalto, outra é a Think Insight, que surgiu antes, em 2014, com 0 de capital, 0 recurso. Assim, muito perto nasceu também o Burger do Planalto, que a gente tinha muito pouco recurso. Inclusive, num almoço com o meu sogro, eu falei com ele, né? Tipo, olha onde a gente chegou. Mas a gente chegou não por conta de um contexto que a gente tinha capital financeiro, mas como que elementos, né, que já tinham, por exemplo, ser um publicitário, marqueteiro, enfim, e como que eu conseguiria reunir esse atributo uma vez que eu não tinha capital financeiro, né? Como que conseguiria sobrepor a ausência de outro elemento. Você acompanha muito bem, né, a nossa existência desde a primeira experiência que houve, que não foi tão boa assim, mas que a partir da escuta, que é fundamental para a nossa existência humana e para a existência dos nossos negócios, é muito importante e consegue gerar o que falam de RFV e da fidelização do cliente, mas tipo, se eu não tinha capital financeiro, o que me permanecia me manter vivo e destacando a concorrência era justamente a partir da escuta, né? O que os concorrentes não costumam fazer em função de vários elementos, vários aspectos, né? Então, e como que eu desenvolvi nessa questão da escuta? A faculdade, ela ensina muitas coisas, mas também ela ensina muitas coisas que são muito essenciais para a gente se tornar um bom profissional. Fato que, se você não fizer a reunião dos elementos da teoria, mas principalmente os elementos da prática,
Eu penso que você não consegue condicionar situações para que o que você faz ou as empresas que você está, elas realmente tenham diferenciais competitivos, né? Então, essa parte da minha escuta, olha que curioso, foi da reunião da teoria do momento da universidade, mas também do meu trabalho. Meu primeiro emprego foi num call center. E a galera lá, tipo, tinha SLA, e então tinha uma métrica que eu não achava muito interessante, né? Tu tem que atender pra caramba, mas não vai conseguir resolver a questão do cliente, então ele vai ligar de novo, então pode aumentar teu custo da operação, enfim. E o meu atendimento era sempre, cara, você tá ligando aqui, eu não vou te enfiar um produto, eu vou te tentar ajudar você, então... Pode mencionar nomes de marcas? Pode. Eu trabalhava no 0315 da Telefônica. Nossa, a líder devia ser pesado, pela né? Atento, Fiquei 2 anos. 2 anos atendendo cliente e tal. E eu sempre curtia, assim, achava muito louco. Tipo, falava, nossa, o cara chegou aqui falando que tava com esse problema aqui. Cara, tu ficou quanto tempo? 30 minutos? 40 minutos? Beleza, fiquei, resolvi. Incrível. E daí eles pintaram com uma outra área lá que chamava-se reiterados, então eles reuniram tipo os profissionais que não vendiam, mas que conseguiam resolver as buchas. Então eu fui para essa área crítica e por ocasião do destino eu saí do call center e comecei a mandar currículo pela Cato lá, aqueles 7 dias gratuitos. No 7º dia eu mandei currículo para um lugar chamado Grupo Direct, que era... E eles atendiam a Telefônica e a diretora de marketing da Telefônica conversou com o pessoal da Direct Labs e que viu o meu currículo, que eu trabalhei na Atento, então olha o match das coisas, né? Tudo em função de escutar os clientes, né? Olha que loucura. E aí eu fiz parte do projeto que houve o lançamento da Telefônica nas redes sociais, por meio da Direct Labs. E nisso me fez inserir numa ferramenta chamada Scoop, que hoje em dia ela foi vendida para Sprinklr. Então, eu participei de projetos, assim, grandiosos projetos, e fui percebendo isso conforme o tempo foi passando, né? Porque enquanto você está na imersão de algo, você não está vendo que você está ali numa efervescência muito boa, assim, de ideias, de debates, de evolução profissional e pessoal. E só toma a conclusão disso quando os anos passam, né? Olha que incrível foi eu ter trabalhado na Telefônica, né? Tipo, eu dou muito mérito, muito valor aos lugares que trabalhei. E aí até chegar aqui, né? A Think Insight surgiu depois que eu trabalhei em algumas agências. Uma delas a gente tinha uma concorrência com a CCR, e aí eu participei e tal. Eu achei muito louco assim, essa reunião, porque tava toda a diretoria da CCR, né? Muita gente. E aí eu apresentei e falei, caraca, 21 anos, olha que responsabilidade, que interessante. Uau, que incrível. E aí eu falei, bom, vou abrir um CNPJ. Com 0 de recurso, foi um momento assim, mais chato do que é empreender, né? Mas sempre com a resiliência, né? Importante. Eu penso que o Burger do Planalto ele é muito um traço disso, né? Uma característica disso que vai marcando e vai indo. A gente tem esses elementos muito em função do histórico que é gerado, né? Legado, DNA, enfim. Então, esse sou eu. E quando vocês sentem o Burger do Planalto, os clientes que a gente atende na Think Insight tem contato com como que a gente leva, tem muito uma perspectiva de quem sou, né? É um traço da transparência, do tipo, cara, vamos trabalhar certinho. Esse traço da transparência, ele tá em todos os lugares, do cliente ao colaborador, assim. Eu trabalho muito esse aspecto de ser parceiro do time, né? Que nem vocês aqui, tipo, cara, essa questão da nutrição e tal, tem um acompanhamento do nutricionista. É muito incrível, porque muitas vezes a empresa atinge uma curva assim, de crescimento e começa a priorizar outros elementos, mas os elementos principais é tipo quem está dentro da tua casa, entendeu? Como que você está lidando com isso, porque vai refletir muito forte assim, nos pontos de contato, né? Enfim, perguntaram uma coisinha, eu já fui... Nossa, muito bom. Não, chutei o pênalti. Tipo assim, vários recortes que fazem muito sentido em tudo. Eu ia puxar várias coisas que você já foi falando,
Mas eu acho que a gente tá nesse momento aqui vivendo a história aí da demissão silenciosa, né? É um termo, né? O termo que estão usando é esse daí. O louco em momento nenhum você foi contra quem você era no seu trabalho. E isso reforça você no momento que você vai empreender. E isso reforça todas as relações que você fez que te levaram daqui para lá, de lá para cá, né? Então, assim, né? Eu acho que é um grande recorte muito importante. A gente sente isso quando come um hambúrguer à batata, te assiste na rede social, ouve o Fabinho atendendo a gente lá, já chega e fala assim, não tem costela hoje. Tipo, já vamos alinhar a expectativa antes da gente começar a ter expectativa. Ter essa transparência fala muito sobre quem você é, mas muito sobre sua postura. E você falou, cara, muito louco, assim, me identifico demais também, porque viemos do mesmo lugar, a gente conversou com o André que vem do mesmo lugar, a gente sai do muito pouco ou quase nada. E em muitos momentos onde até falta. E a oportunidade tem um outro gosto, né, cara? Uma outra clareza na nossa frente quando a gente senta para fazer. Quando eu falo sempre assim, eu sempre pedi demissão, né? Nunca fui demitido, é porque eu entrava e tinha que ter muito propósito no trampo mesmo. Então eu tinha que entrar e fazer, cara, a coisa acontecer, tá ligado? É incrível porque você fala da demissão silenciosa, né? Já trabalhei em 2 lugares que eu trabalhei, tipo, 24 horas, tá ligado? De chegar lá, tipo, teve um trabalho que foi em Blumenau. Pô, Fernandinha que me desculpe, sabe? Um chefe querido, assim. Ah, vamos lá e tal. Eu cheguei, putz, eu falei, acho que eu não achei interessante, Fê. Pô, então, eu não curti. Porra, Renato, você fez eu vir chamar pra cá, a diretoria comprou a ideia e tal. Eu falei, pô, mas o que adianta eu falar beleza e não ser a produção que eu poderia ser, sabe? Aí. Já aconteceu Jack comigo, Bauer, cara. 24 horas. Já aconteceu comigo também. Fiz processo seletivo gigante numa agência que parecia ser mó legal. E aí, tava, empolgadaço na época, né, do web design ali e tal. E aí eu entrei. Olha a importância de você, enquanto empreendedor, enquanto gestor do negócio, olha a sua importância na motivação de quem tá ali abaixo de você. Beleza. Sentei no computador, e aí, o que eu faço? Então, tem essa entrega aqui para fazer amanhã, entrei numa quinta-feira, cara. Tem essa entrega aqui para fazer amanhã, para esse cliente aqui. Ah, tá, o que tem feito? Não, ainda não tem nada não, mas faz qualquer coisa aí. Esse era o briefing para mim. Aí eu falei assim, oi, como assim? Não, porque vai voltar e daí a gente vai ganhar um novo prazo para fazer a coisa que a gente precisa fazer. Eu falei, cara... que comprometimento que essa empresa tem com os clientes que eu vou atender? Então, eu sempre busquei muito isso, né? Em todo o trabalho que eu fiz. E eu sempre reforço, eu fico bravo quando a gente trata o cliente de um jeito não tão legal, mesmo que de brincadeira. Sabe aquela coisa assim, o usuário não sabe mexer mesmo nisso aqui. Então, eu fico bravo de verdade, né? Não acontece mais aqui, porque eu trago isso para o debate, eu fico bravo internamente, mas agora eu já aprendi muito bem a me controlar, canalizar essas explosões que eu tenho, e eu trago de um jeito construtivo. E isso o design me ensinou lá em, 2010, né? De conseguir canalizar e trazer isso de um jeito construtivo. Então, a essência do negócio vem muito de quem você é, você consegue transferir isso para o seu negócio, e eu acho que isso faz total diferença nas boas experiências. No episódio com o André, nos episódios anteriores, a gente sempre fala assim, cara, olha como é a estrutura do negócio, olha como os colaboradores estão dentro do negócio, o time, ele é respeitado, ele vai te tratar exatamente do mesmo jeito que é tratado, né? E a gente sente muito isso no Burger do Planalto, e fala um pouco mais aí sobre o trampo da Thinking, que eu acho que, assim, você contou aí a sua experiência, mas acho que o que o Burger do Planalto o output Burger do Planalto aí, ele é uma sequência, uma canalização, cara, de vários conhecimentos que, e até quando eu trouxe, né, pra você o recorte lá, eu falei assim, cara, na minha primeira experiência eu pôs esfarelou, não sei o que, você falou assim, porra, não me lembro disso. Eu voltei lá no histórico, falei, cara, olha aqui, ó, nas conversas e tal, você falou, puta, pode crer, agora eu lembrei. É tão da sua natureza que você quase que não percebe que você tá... A
pergunta que eu quero te fazer é, na Thinking, você faz que tipo de trabalho lá para as empresas que você aplicou no Burger do Planalto, cara? Cara, parece ser muito louco isso que eu vou falar, né? Mas, tipo, o que eu faço na Thinking é bem difícil de acontecer no Burger. Tipo, é bem natural, assim. Parece que há uma estratégia. É muito louco isso, né? Há uma estratégia, tipo, Bianca Andrade, aquele cronograma de posts e tal. E não tem. Com elas é Aí. tipo, vou fazer. O que eu vou fazer? Opa, algo. Desculpa. Algo. Sim, é fluido. Fluido. É como um líquido. É porque tá dentro de você. Eu te fiz essa pergunta justamente nesse viés. Exatamente. Viesadaço, tá ligado? Tipo, na Thinking Insight, a gente tem os clientes. O que é a Thinking? É uma empresa que a gente lida com anunciantes, agências de publicidade, empresas de tecnologia, assessorias de imprensa. E a gente trabalha com eles num aspecto de parceria para modular produtos de inteligência de dados, bem geralmente focados na parte digital. Então, monitoramento de redes sociais, métricas de redes sociais, mídia online. Então, toda essa parte de marketing de influência que tem crescido cada vez mais, né? Então, o investimento, o aporte financeiro que anunciantes fazem, né? Cada vez mais exponencial. Então, e a gente se aprofundou bastante no desenvolvimento de inteligência nesse aspecto. Tem um time comigo, quase sócio, né? Ele não é um sócio, mas ele é quase um sócio, um puta parceiro, que é o André Barroso, que conheci ele na Riot, que foi uma agência que eu trabalhei na época de 2011, 2010, e nós conseguimos desenvolver produtos para assessorias de imprensa, como o Index, que eles atendem Diageo, Iguatemi, influenciadores digitais, mas a gente já trabalhou também, fez projetos para o Unicef, bem no comecinho, quando tinha o Zika vírus, 2014, a gente trabalhou na parte de reportar o comitê do Unicef sobre como que era a repercussão do Zika vírus nas redes sociais e como que eles poderiam desenvolver, trabalhar políticas públicas, né, com essas informações. Em 2018, a gente fez esse foi um dos maiores trabalhos, aliás, pela DPZT com a Petrobras, na época que eles lançaram aquela campanha em relação ao que houve na Lava Jato. Então, era uma campanha de reposicionamento, de reconquistar a confiança da população brasileira. E foi bem crítica, assim, né? Porque a gente estava até então, uma das eleições mais polarizadas, né? Então, foi um trabalho de monitoramento de rede social com produção de dashboards e tal. E, como eu falei, assim, dia a dia, numa empresa, é muita base de dados, é muito entendimento de tendência, é muito ouvir a população das redes, como que a gente consegue entender a questão do investimento financeiro, com que tem de retorno e como que a gente pode... Dois caminhos, né? Potencializar resultado ou otimizar custo, né? E aqui, especificamente, é mais coração, né? O que é errado e que não é, porque dá muito certo, né? Então, aqui é 100% emoção, mas procura ser uma emoção cada vez mais pragmática, né? Porque... tem a palavra que é muito difícil, é muito fácil de pronunciar, mas é muito difícil no dia a dia de se executar, né? Que é o equilíbrio. Como que nós, seres humanos, já é muito difícil a gente manter o equilíbrio, né? Em função de vários aspectos. E como que a gente consegue transitar essa questão para a empresa, né? Então, ainda mais eu, que nas duas empresas sou sócio único, né? Então, existe uma grande responsabilidade para eu conseguir dominar o espaço-tempo e conseguir ter posturas mais enérgicas e mais eficazes, né? Então, no Burger, por exemplo, eu tento sempre estabelecer as diretrizes da marca, né? Ó, gente, a gente tem essa postura aqui de linguagem e tal, que é o tom de voz, né? E existe um desafio de como que eu consigo fazer a evidência desses elementos que são super intangíveis, né?
para que o time incorpore, né, esses elementos e que torne-se algo cada vez mais natural. Tipo, o Fábio chegar em você e falar da costela, por exemplo, é que ele já entende que há uma possibilidade de ter uma abordagem mais pessoal com você, Flávio. Sim. A abordagem com outros clientes, que podem ser novos clientes ou que são clientes mais reservados, acaba sendo outra. E então, inconscientemente, ele absorveu sim esses elementos da marca e parte para a execução operacional. E eu vejo que muito disso tem um peso sim, muito forte da liderança, né? Por exemplo, ontem houve expediente lá, ontem domingo, né, situando, houve expediente lá de delivery. E um potencial parceiro nosso, ele mandou um pedido, despachou um pedido lá para a loja. O Fábio mandou para mim no WhatsApp, falou assim, ó, chegou uma encomenda para você. Eu já sabia o que era, falei, podem abrir, peguem, mas deixem somente um para mim, para eu comer depois, né? Então, tipo, gente, o que chega não é uma encomenda para você, Renata, é uma encomenda para você, Burger do Planalto, eu distribuo para a galera, para eles darem a opinião deles, porque processo de decisão, ele não costuma ser unilateral, né? Ele é bem compartilhado. E o que vocês acham disso? Não é o que eu acho disso e amanhã tá lá na rua vendendo, não. O que vocês acham disso? E diante desse consenso, a gente vai para a prática. Então, no Burger do Planalto, o dia a dia ele tá bem distante do que é a outra firma. E uma coisa que eu vou falar... Por favor. Uma coisa que eu queria falar que a gente trouxe no primeiro episódio, que eu acho, quando a gente citou, né, o Burger do Planalto, é sobre personalidade, né? A sua marca ter personalidade. E isso está presente em todas as camadas desse time. E uma coisa que eu percebo, e aí eu posso estar julgando errado, mas assim, todos nós somos consumidores. Então eu vejo que as pessoas às vezes falam muito sobre analise a sua concorrência, analise o mercado, mas não olha para si. O que eu consumo, o que me faz escolher a cerveja A, a cerveja B, o celular, Samsung e da Apple. E vocês acham que tem muito isso. Vocês curtem o que vocês fazem, tipo, experimentam, tem toda essa coisa do... O que eu estou entregando de qualidade, né, pro meu consumidor. E essa questão que você falou do time provar, são em várias camadas. Não é só um decisor, uma pessoa, tipo, eu sou conhecedor, eu cozinho bem e tal. Toma essa decisão. Isso eu acho muito importante. Olhar para você mesmo. Tipo, não só para concorrência, não só para o mercado, mas para aquilo que faz você consumir aquele produto. O que faz você se tornar consumidor de tal marca, assim. Que eu acho que as pessoas acabam esquecendo sobre isso. E só complementando... Não, porque... E aí o Ricardo, eu tava estudando sobre o episódio, e o Ricardo Jordão, que fala bastante sobre vendas, ele falou assim que a gente tem que estar atento a tudo. E junta essa questão desse diferencial, né, de olhar para si e também ouvir o seu cliente. Que é super importante, né? Ele começou falando sobre isso, né? Que eu acho que é o que você trouxe já desses outros trabalhos, né? Que eu acho sensacional. Só pegando, é louco. Eu vejo muito do traço da Dani também, que é empreendedora e faz as coisas. Você fala assim, não, do Burger do Planalto não é intencional, né? Já tá tão no subconsciente aquela ação que eu consigo identificar como uma prática. E aqui a gente fala sobre empreendedorismo do pé no chão mesmo, né, cara? Do dia a dia. É sobre isso que a gente quer falar, sobre como as coisas acontecem e características que... A gente está falando de análise SWOT, de business model. A gente está falando aqui de ouvir, entender interna e externamente. E o que eu acho legal é assim, seu cardápio ele muda constantemente. Sim. Tem os clássicos, mas ele muda constantemente. Ele muda constantemente porque eu detesto a monotonia. Tipo, é um negócio que me dá sabe? Aí que vem também essa personalidade, né? Mas o que eu acho muito louco é que sempre eu tô lá. Eu, consumidor, né? O Flávio nos indica os produtos. Às vezes a gente vai lá e come essa costela que é muito boa. Mas como influencia ele. Você fala assim, ó, tô testando um trem aqui, ó. Frango com jalapeño, com mel, com abacaxi, com não sei o que, faz lá as receitas. Esse ou esse? Eu sempre tô lá, eu tô representando a massa de consumo que você tem ali. Sempre tô lá opinando sobre itens que entram, itens que saem, nomes dos itens, né? E isso, se você for fazer uma análise técnica sobre técnicas... Teste AB. Você tá fazendo um teste AB, né?
sobre itens que não vendem tanto em determinada época do ano, eles provavelmente saem também. Sim. Me corrija se eu estiver errado. Análise safra. Né? Então, como que isso acontece lá dentro? Muito naturalmente, mas assim, essa é uma dica, cara, que eu acho muito animal, acontece muito naturalmente. Basicamente, você acorda lá, parece, né? A sensação que eu tenho que você acorda, tipo isso aí, o que eu vou fazer hoje aqui? Eu vou falar hoje sobre isso aqui. E você está testando, está dialogando, algum fato que acontece, então você, com a sua escuta ali super ativa, de feedback que você teve, de nota que você teve, avaliações, comentários nos aplicativos de delivery, comentário, acontecimentos que tiveram na loja, eles sempre viram algum conteúdo para você personalizar ainda mais a sua marca, imprimir ainda mais aí essa característica, né? Esse seu, como que você falou? Imprimir ali a identidade, né? A personalidade. A personalidade da marca. Como que você... Né? É tipo isso, você acorda de manhã, aconteceu isso ontem, você digeriu isso hoje e vai. O que quem tá ouvindo a gente precisa se desenvolver, precisa aprender, né? Para perceber isso. Que isso você transforma, às vezes, um feedback negativo ou uma treta que aconteceu, tempo de entrega, de delivery... em oportunidade para imprimir a sua marca. Teve um evento que ele foi há uns 2 anos, 2, 3 anos, a gente tem 5 anos, né? Que foi o seguinte, uma cliente fez um pedido pelo delivery, se eu não me engano foi pelo iFood. Infelizmente houve o extravio do pedido e a gente já tinha fechado e encerrado o expediente, né? Nisso, quando eu abri o celular, olha que curioso, tá? Tava tendo um princípio de crise de imagem do Burger do Planalto. Eu falei, nossa, que loucura. E aí a cliente falou, não, como assim? Vendi hambúrguer sem carne, tal. Eu falei, cara, não é possível, porque eu tava lá na cozinha, fechando o pedido, e não tem o porquê, o sentido de abrir uma empresa para despachar um hambúrguer, um sanduíche sem a carne. Aí, beleza. Começou um processo de investigação e tal. E assim, quando tem casos assim, muito críticos, rouba muito sono. Não consigo dormir, eu fico pensando e falo, caraca, o que aconteceu? Tipo, uma preocupação muito acima da média. Não foi só um cliente, é isso. Moral da história. Houve o extravio do pedido. A cliente estava em fase... estava gestante, então você já tem um agravante, que é o extravio do pedido. A pessoa gestante. Então, tipo, cara, olha a estrutura desse fato. E aí eu lidei no dia seguinte, no sábado de manhã, peguei o telefone, cheguei na loja, liguei para ela, olha, aqui é o Renato e tal, quero saber tudo que aconteceu. Beleza. Eu fui nessa mesma semana até a Alô Bebê, é tipo uma loja de brinquedos pra bebê, exatamente. Itens. Aí eu fui até lá, comprei um brinquedo mó bonitinho e fui entregar pessoalmente. Tipo, o mesmo pedido que ela fez na loja, só que com um brinquedo pro filho. E assim, eu não tinha nenhum elo com a pessoa. Não a conhecia. Aí, beleza. Ela teve o filho, deu uns 3, 4 meses, eu tava lá na loja, né? Aí, um sabadão mó bonito, assim, chega ela com o carrinho do bebê, com o brinquedo, com o marido e tal. Falei, nossa, que incrível e tal. Tipo, eu fiquei muito emocionado. Então, interessante. Como que, no final das contas, se você tirar o que é uma marca, você tá lidando com relações humanas, né? Então, você que tá na posição de liderança, ou que você tá na posição do atendimento, você tem que partir de várias premissas, né? Há um problema e esse problema está contextualizado em qual jornada da compra do usuário, do cliente, qual é o contexto geral disso tudo. E aí você começa o processo de investigação, né? Porque delivery principalmente dá muita dor de cabeça, né? Porque você tem elementos que
infelizmente, você não consegue ter, né, o gerenciamento dessa questão, então, para dar algum problema é muito fácil. E nesse caso especial, assim, eu vejo que foi um case de sucesso, sabe? Porque a gente conseguiu extrapolar a relação entre cliente e empresa e virou uma relação entre pessoas, né? De fato, né? A ponto dela, depois daquela situação, entender que realmente não foi a gente que contraiu aquele problema e posterior a isso ela ir até a loja, né? Conhecer os meus pais e tal. Então, bem interessante. E nesse aspecto, a gente indiretamente se destaca da concorrência. Porque temos um produto, é um produto muito bom, assim. Inclusive, um dos pontos que às vezes faço é fazer um cliente oculto, né? Então, agora ficou manjado, né? Porque a Liz, minha esposa, ela pede. Às vezes ela pede burger do Planalto. Eu falo, então vai pedir? Então beleza. Pega esse aqui, vamos ver como chega. Aí chegou assim, falei, caraca! É uma distância de 10 quilômetros, né? A batata chegou crocante 10 quilômetros depois. Então realmente se conclui o aspecto de uma grande qualidade do produto, uma vez que a batata em delivery geralmente ela não chega crocante. O molho cheddar estava quente, o hambúrguer estava quente, então parecia uma experiência real que até um cliente comentou esses dias. Nossa, eu me mudei, fui para mais longe, pedi e parece que saiu da cozinha agora, sabe? Eu falei, cara, que incrível, né? Se constatou e o cliente oculto que é necessário fazer, ele traz a evidência de que tem uma qualidade, um padrão mantido. E aí, pelo padrão, a gente consegue se sobressair à concorrência. E aí, na questão dos produtos, é claro que eu tenho... O universo da análise em food service, ele tem as suas particularidades, né? Então, ele tem ficha técnica, ele tem o CMV do produto, ele tem o CMV global, e eu cumpro esses aspectos. Então, todo final de período, cada semana, o time vai lá, faz a contagem perfeita do estoque, item por item. A gente tem mais de 145 itens, então faz o entendimento do volume que a gente tem no estoque e quanto que isso representa no ativo financeiro. E aí eu entendo o que a gente teve de custo na semana, o que a gente teve de faturamento na semana, e eu faço entendimento de qual é o CMV global que a gente tem. E que me permite entender, lá a gente tem uma folha salarial que ela está acima da média, né, do que é convenção. Porque eu vejo que essa questão de salário, ela efetivamente é um aspecto que conta muito na retenção de bons profissionais. Além, claro, de uma gerência que não é corrosiva, né? Não adianta nada você ganhar, você ganha uma puta grana, coloca no bolso e tem um chefe que é chato pra caramba, sabe? Não tem... Você tem que ter o equilíbrio das coisas, então eu procuro promover o equilíbrio. Mas para me permitir ter um percentual de folha salarial acima, eu preciso ter as contas, os outros elementos em ordem, né? Em sintonia. Então, o pragmatismo ele vai começando a aumentar o seu percentual em relação à questão da emoção, sabe? Então, aí eu consigo fazer um modelo de negócio que as pessoas conseguem produzir de uma maneira satisfatória e que eu entendo que elas conseguem produzir de uma maneira satisfatória, mas que há um equilíbrio também na jornada de trabalho. Notamos que a gente é uma empresa que não trabalha de segunda e terça e que o último domingo do mês fecha. Então, um negócio de comida é difícil você ter um lugar de comida, de hambúrguer, que fecha 3 dias em determinada semana. Geralmente é um dia, uma folga na semana. E é isso, sabe? Da hora demais. Não Cara, respeita. Deixa eu só aproveitar e pegar aqui esse aspecto mais objetivo. Tem gente que ouve a gente que não entende o que é CMV global por produto. Tá. Explica aí, por favor. O CMV é o custo da mercadoria. Você tem uma mercadoria, eu tenho um hambúrguer, por exemplo. Para eu definir o meu preço de venda do hambúrguer, eu preciso ter o entendimento de quanto custa cada item. Então, eu tenho bacon, então eu preciso saber o bacon é o peso bruto e o peso líquido, né? Você paga, sei lá, R$30 no peso bruto, mas quando você frita, ele perde
ele perde, né, o peso dele. Então você tem que fazer o cálculo baseado no líquido, né, o quanto que você efetivamente usa. E a partir do momento que você tem um entendimento na ficha técnica, por exemplo, de um X-Bacon, que eu preciso de 30 gramas de queijo cheddar, 40 gramas de bacon, maionese, o pão. A partir do momento que eu tenho entendimento do custo, da gramatura ou da unidade de cada elemento desse, eu consigo compreender e calcular qual é o custo da minha mercadoria, né? Então, eu posso trabalhar um CMV de 30%. Então, para eu ter uma compreensão dizem que o CMV média de mercado é 35%, até 35% do custo da matéria vendida. Então, se eu conseguir reunir esses elementos, partindo da pesquisa, né? Se eu reunir esses elementos, eu consigo ter um entendimento mais claro do meu produto, de quanto que o meu produto custa. E aí depois eu faço a compreensão das questões dos custos fixos, né? Do imposto e tal, para eu saber o meu preço de venda, né? Porque se eu não tiver um entendimento claro ali do quanto que me custa esse produto, eu não vou entender qual é a margem que eu consigo trabalhar com esse produto. Então, em food service, você tem o custo o CMV do produto, que está muito enraizado na ficha técnica de um elemento específico. Tipo, eu vou vender um café, eu quero saber até quanto eu consigo trabalhar um CMV do café, 20%, 25%, por exemplo. E você tem um outro elemento que é o mais estratégico ainda, que é o custo da mercadoria vendida global. Ou seja, você está pegando o seu estoque inteiro, o seu ativo inteiro da empresa e está fazendo uma correlação do quanto que você faturou, qual foi o custo que você teve no período, para ter um entendimento mais claro de como que tá a volatilidade, né, desse percentual, que efetivamente está muito relacionado à saúde financeira da empresa. Um exemplo, queijo mussarela agora tá muito caro, tá tipo na casa de 35, 40, 45 reais. Então, ele automaticamente vai jogar o meu custo da mercadoria vendida global para cima, assim como o da ficha técnica para cima. O entendimento uma vez que eu tenho esse elemento que ele teve uma alta nos preços, e aí já entendendo com o meu cardápio, se eu tenho entendimento que esse item aqui ele teve uma alta e que não há uma tendência de baixa, o que eu posso fazer de modificação no meu cardápio para que eu faça com que itens que tenham a margem melhor saiam mais? Então, teve uma alta do queijo, o que eu posso vender em contrapartida ao queijo? Então, eu posso investir e fomentar mais outros elementos. Aí, se consultar as redes sociais, você vai ver que tem um estímulo a mais para que haja uma tendência de compra de outros produtos que estão com a margem melhor. Animal. Só uma pergunta, né? Burger do Planalto é uma empresa pequena, média ou grande? Pequena. Uma empresa pequena. Só presta atenção nisso daí. Você faz isso desde o primeiro dia? A parte da inteligência? De verdade, assim. Eu penso que sim, CMV. porque senão a gente transitou por um período super conturbado, né? A pandemia. Estatisticamente, vejamos quantas empresas fecharam ou então contraíram dívidas com banco, enfim, linha de crédito. A gente conseguiu surfar a onda da pandemia, não contraiu dívida, que é crédito com banco, e, pelo contrário, conseguiu aumentar a estrutura, né? Abriu uma unidade do delivery, então... Você pensa, tipo, cara, é uma treta você manter a empresa. O que eu quero dizer é o seguinte, assim, né? Eu sento lá, às vezes eu falo assim, até pra Dani mesmo, né? Eu falo, cara, eu não gostaria de ter um negócio de alimentação. Por quê? Sou fascinado por ficha técnica, ajuda a Dani a fazer as planilhas, né? E tal, ajuda a fazer os cálculos. Mas é uma parte da rotina que você precisa ter muito certa se você quiser ter um negócio que prospere, né? Se você quiser ter tranquilidade para observar uma questão de um cliente, ir lá e comprar um presente, porque você tem margem, que você entende a margem. Óbvio que a gente usa os critérios emocionais e de contexto e do tipo, cara, não importa se eu vou comer toda a minha margem aqui para resolver esse problema aqui dos meus clientes.
mas você se sente mais seguro se você tiver esses critérios objetivos muito na mão. Então, eu perguntei também, enviesado, porque eu acho muito louco. Quem não segue @Burger do Planalto, e também o Renatão segue lá, ele compartilha isso no dia a dia, né? Hoje é um dia do nosso glamour empreendedor aqui. Vamos sentar e fazer aqui a atualização do nosso CMV, da ficha técnica, entender variação de preço. E tem isso, né? Além de você ter que ter isso tudo muito bem organizado e ser crítico, tratar como tópico crítico, ter esse controle, você tem uma variação brutal de matéria-prima, né? A Dani faz doce, né? @cozinha da tia, jabá. Leite condensado. Então é um negócio que custava 4, custa quase 8 agora, em um curtíssimo período de tempo. Então, se você tem um negócio de alimentação ou pensa nisso, vai estudar essa história do CMV, vai estudar essa história de ter a ficha técnica, de ter suas receitas, saber a gramatura. Eu te fiz essa pergunta porque durante muito tempo, contando um pouco da história, vou chamar a Dani qualquer dia pra gente conversar, né? Ela tão citada aqui. Contar a história dela. No começo, ela começou na cozinha com a mãe, na cozinha da mãe com a mãe. Então, e eu, com os critérios mais objetivos sempre na cabeça, falou que vocês não pesam? Não, como? Eu vou pesar cada docinho? Sim? Como assim? Ah, não, mas tem o dosador aqui. Mas você garante que esse dosador está dosando a quantidade que tem e tal? E a partir daí foi se evoluindo ali o processo dela. Hoje é muito louco, né? De ver a evolução. Eu te fiz essa pergunta por conta disso, né? Desde o dia 1, você tem 5 anos, então você está fugindo das estatísticas de mortalidade das empresas por vários aspectos. Então a gente fala de um produto que é excelente, e aí a gente falou também sobre produto. Oferecer um bom produto é quase que linha de base, né? Então, para você fidelizar o cliente, e a gente tem até o caso do Vitão aqui, né? Sobre. Eu fiz questão de trazer aqui a embalagem porque temos uma embalagem que está lacrada, que tem um QR Code com. Tudo isso foi acontecendo. Antes tinha um Valeu Flávio escrito na mão aqui, que é animal também, dá personalidade para o negócio, mas você percebe que a questão ela vai evoluindo. E a gente tem o caso do Vitão, que pediu o delivery, algumas vezes teve alguns problemas com o delivery, só que o produto era tão bom, a linha de base era tão firme, que eu falo, não, cara, eu como lá de um jeito, no delivery tá chegando errado. Pediu 1, 2, 3, 2 vieram erradas, na terceira sabia que ia vir certo esse negócio. Então a questão evolutiva, de evoluir assim, ela é muito importante também por conta da escuta, por conta de todos os controles que você faz. Pergunta que eu te faço. Tô aqui tentando sair do meu lugar enquanto empreendedor do ramo de hambúrguer. Como que eu arranjo tempo para fazer? Como que é a rotina do Renato empreendedor para tratar de qualidade, ouvir o cliente? Você falou ali um pouquinho para trás que quando o cliente reclama já não durmo. Acontece isso com frequência com você? Como que é o seu equilíbrio? Você que falou muito sobre equilíbrio, como que tá esse equilíbrio aí? Sinceramente. Essa parte vai cortar? Eu acho que... Eu vou abrir a batata aqui. Ó, eu vou abrir o lacre da embalagem da batata. Nossa, isso aqui ficou muito louco, hein? Feedback ao vivo. Então, hashtag PEDBDP. Vou pôr aqui uma batata pra gente comer. Acho que ela não tá mais crocante, mas tudo bem. Deu pra sentir um pouquinho de crocância. Tá crocante. Tá batata, Igor? Eu quero. A produção tá fazendo. Então, delivery... Não vou olhar pra ele. O delivery, ele é... Não, Igor. Pede BDP. Acho interessante. Não, obrigado. Fiz pra vocês. O delivery é a parte, penso que, mais complexa, assim, de você conseguir gerenciar e garantir uma boa qualidade. A gente tem 4.400 e poucas avaliações no iFood e a gente tem uma média de 4,9. Então, falta pouquinho para chegar a 5, que é o máximo. Você fazendo a reunião da questão do cliente oculto, eu tenho uma rotina, por exemplo, de toda segunda-feira de manhã ir até a loja, conferir tudo, exatamente tudo. Eu atuo como fiscal da vigilância sanitária, por exemplo. Tipo, eu vou lá, abro tudinho, vejo se está tudo etiquetado, como que tá o estoque. Gosto bastante da organização, assim. Aprendi bastante com a Liz, minha esposa. Tipo, organização. Organização é tudo.
te facilita uma série de aspectos. E aí, isso não é, nem tudo é perfeito, né? A gente tem a taxa de serviço lá, que é de 13%, um consenso com todos os colaboradores. E a divisão dessa taxa de serviço, ela é de maneira igualitária para todos. É indiferente se a pessoa está mais tempo na casa, se acabou de entrar, o que faz é indiferente, a porcentagem é a mesma. E aí, fiz o debate com eles acerca da manutenção dos equipamentos. Eu gosto muito de limpeza, de organização, e tanto que posto com muito orgulho assim nas redes do Burger, né? Parece que não tem uma correlação com o resultado que a gente tem no delivery, mas está muito ligado. Todo domingo, por exemplo, a gente não abre ao público uma das lojas para justamente trabalhar na limpeza dos equipamentos. Então eu estou priorizando muito a limpeza ao invés de fazer caixa. Porque eu sei que a limpeza vai me garantir a sustentabilidade do negócio, vai garantir que haja uma segurança alimentar para os clientes, vai garantir que o produto chegue em sua qualidade para os clientes. E aí, infelizmente, eu tive que agir de uma maneira não muito consensual para os colaboradores, que olha, temos um padrão de qualidade de limpeza, certo? Na ocasião em que houver uma divergência desse processo de qualidade da manutenção, da limpeza dos equipamentos, a gente vai ter um cortezinho aqui, vai tirar um pontinho da caixinha e vai distribuir para as outras pessoas. Foi uma medida um tanto quanto radical, né? Não muito legal, mas eu vejo que é a melhor forma de todos tomarem uma compreensão, que faz muito sentido você trabalhar numa empresa que para onde você olha tá tudo limpo, tá tudo organizado e querendo ou não, fica mais fluido o trabalho fica muito mais gostoso de estar no local. Então, o elemento da organização, da limpeza, ele tá muito ligado na minha ótica sobre vender bem. Você tendo produto de boa qualidade, que os clientes tenham o entendimento que está saindo de um lugar em que a gerência se dedica muito para entregar qualidade, entregar normas da vigilância sanitária, a gente se destaca muito dos concorrentes. Vou até dar um exemplo. Há 2 semanas, a gente tem um programa de dedetização em que eu mesmo, muitas das vezes, falo assim, pessoal, vai vencer, vamos marcar? Tipo, geralmente as empresas fazem ao contrário, né? Falar, tá para vencer e tal. Não, eu mando mensagem. E o rapaz que trabalhou na dedetização das 2 lojas, ele falou assim, cara, vocês são muito referência, porque eu vou nos lugares tipo Moema e é meio que submundo, tá ligado? Eu falo, pô, da hora. Porque isso tem muito a ver com a maneira com que eu tento estabelecer pro pessoal. Tipo, Mestre Miyagi ensinando Daniel LaRusso a lavar, não sei o quê. É filosofia de mentalidade, assim. Não sei se é uma mentalidade vencedora. Penso que sim, porque a gente sobressaiu a estatística das coisas. Mas é uma mentalidade, tipo... Eu não sou uma pessoa que, tipo, vê algo errado e fala assim, tá errado isso aqui, como que você vai arrumar? Não, eu vou lá, vejo que tá errado, resolvo, tiro uma foto assim e falo, desse jeito aqui, eu arrumei, vamos manter, tá? Vou dar um exemplo. Eu gosto muito da geladeira organizadinha, assim, item por item, tal, segmentado. E, cara, é loucura, assim, eu gosto, eu acho bonito de se ver. Aí eu fui lá, na minha visitinha, falei, opa, isso aqui tá uma zona, velho, tá bagunçado. Eu falei, vou arrumar e tal, deixar bonitinho aqui. Aí agora eu fui lá e, cara, tá perfeito, assim, tá muito legal. E esses elementos, eles conseguem no subconsciente de todas as pessoas que estão lá condicionar uma boa experiência de compra para os clientes. E isso faz com que a gente consiga realmente lidar bem com as avaliações. Tipo, a gente tem ótimos scores no Google, no Facebook, inclusive Facebook, né? Que ninguém usa mais, né? Mas temos boa nota lá. E os comentários, eles são muito positivos. E como que eu consigo lidar, né? Fazer o gerenciamento dessa rotina? Hoje, eu consigo muito bem aterrissar na parte mais gerencial da empresa.
Uma vez que consegui estabelecer um bom time, com pessoas que têm um pensamento muito bom, de que eles conseguem se organizar entre si, então eles têm uma transparência muito boa. Fábio é uma das lideranças, Larissa é uma das lideranças lá na empresa, que me garantem uma segurança para eu conseguir focar em elementos que eu sempre quis focar, porque eu entendia que garantiria uma sustentabilidade da empresa. Eu gosto muito de consultá-los para entender quais são as dores que vocês têm, o que a gente precisa investir para melhorar. E aí eu faço a reunião de esforços financeiros, né, para a gente evoluir na entrega. Por exemplo, tá para chegar uma conservadora de proteína. É um alto investimento. Tipo, é um equipamento que você vê em redes de fast food, tipo McDonald's e tal. É uma cabine, basicamente, que você coloca os hambúrgueres já feitos e na área da montagem é só você retirar e pronto, despachar. Isso vai... Eu entendo que a gente vai conseguir otimizar em uns 30%, 40% o tempo médio de entrega no delivery. Pois hoje, esse é o indicador que mais nos penaliza, digamos assim. A gente tem uma avaliação muito boa, as pessoas têm uma avaliação muito boa sobre a nossa entrega, mas um ponto que eu entendo que é o que joga contra a nossa definição de compra entre os concorrentes é o tempo médio de entrega, né? Que é elevado. Então, diante dessa questão, amarrado a uma das necessidades, das dores que o time observou, foi em busca desse equipamento para a gente inserir na operação. Quais são os indicadores de qualidade que você usa lá, cara? Você acabou de falar, esse é um dos indicadores que... Então, você tá medindo as coisas lá, né? Pegou. Medidores. Principal... São elementos, né? Uhum. Quebramos aqui em blocos. Temos 5 estrelas, temos 4.9 estrelas, é um indicador. Quais são os outros indicadores? É que eu estabeleço indicadores, digamos, dentro de casa e fora de casa. Dentro de casa, o principal, limpeza, organização. São os dois elementos mais importantes. O terceiro... Para vocês terem uma observação, assim, a assiduidade, obviamente, que é importante, né? Porque a gente lida com um serviço que precisa realmente da pessoa comparecer ao local. Mas eu não meço como indicador, tipo, tu chegou 10 minutos atrasado hoje, tu chegou 20... Não, esquece, isso não tenho. Eu meço muito a questão da criatividade, da participação lá na empresa, com ideias e tal. Falo muito, eu gostaria muito de fomentar, por mais que a gente exerça aqui uma atividade que ela é bem operacional, a parte mais divertida que eu entendo é que vocês tenham a parte da divergência, né? Da divergência de pensar um prato, saiu uma sobremesa agora. Nossa, incrível. Foi uma concepção da Lari com o Rudy. Então, parte criativa. Então, esse elemento da criatividade, ele tem o mesmo peso na minha avaliação em relação à limpeza, à organização. No externo, elementos que são importantes. Claro, a avaliação que o usuário dá. Faz muito tempo que a gente não recebe uma avaliação tipo abaixo de 4 estrelas no iFood e na Rappi. Itens que deixam de... ocasionalmente, né, que não são entregues, porque somos pessoas. Então, a gente parte da premissa que há uma sequencial de um comportamento que, hora ou outra, vai dar um probleminha. Então, vai esquecer a maionese, vai esquecer algum item. E nisso, o pessoal se blindou muito bem, assim. Tipo, eu acompanho pelo celular o chat, né? Eu fico muito de olho, assim. Tipo, eu gosto, porque, pô, é tom de voz e tal. Tem que calibrar aqui. E o pessoal se blindou muito bem, assim. Eles já se antecipam ao cliente reclamar, por exemplo. Putz, faltou esse item aqui. Então, eles fazem a conferência lá, já mandam a mensagem no chat pro cliente, falando assim, ó, a gente não mandou esse item, mas fica tranquilo que já solicitamos o entregador, ele tá indo aí com o item para você. Então, já se antecipa a uma potencial manifestação negativa do usuário. E, olha que curioso, a gente sempre se posicionou muito bem, né? Nosso tom de voz. Como que a gente pensa? E me parece que a gente começou a filtrar muito bem, assim, os clientes que a gente atende. Tipo, é difícil a gente receber mensagem de cliente que não tenha um olá
ou um boa tarde, ou um boa noite, é muito raro. Os clientes, eles dão essa saudação, porque isso me incomodava um pouquinho, assim, sabe? Pô, o cara, tudo bem, tá comprando, mas, e aí, tudo bem? Como vocês estão e tal? Então, esse é um indicador que começa também, né? Além do cliente falar que tem um item faltando, tipo, a abordagem dele, né? Porque eu vejo muito bem, assim, a galera que a gente tá atendendo. E a gente tá atendendo uma galera que eu gostaria de realmente atender, sabe? Que trate relações humanas, tratem a gente com respeito, sabe? Não é tipo, tô pagando, faça. Calma, cara, não é assim que o jogo funciona. Vamos trabalhar no conceito da parceria, né? Então, e o tempo médio, né? O tempo médio hoje pra gente é o pior indicador que temos, né? A gente tem um trem em dias e horários que tem o maior volume de vendas, a gente tem um tempo médio de 40, 50 minutos, o que eu vejo como alto em função do tipo de produto que a gente está inserido, né? Não é um prato que você reúne elementos de várias praças, é um prato que você operacionalmente consegue entregar num tempo bom. E esse equipamento ele vem justamente para suprir essa demanda, essa necessidade que a gente tem e que hoje pesa um pouquinho para a gente. E o que eu acho assim, sensacional, eu falei sobre o estilo de vocês, que eu acho muito legal, apesar de não gostar muito de hambúrguer, mas de vocês eu acho incrível. E você falou também que não é só vender, a gente bate bastante nessa tecla, né? Não é só você vender e querer crescer, querer ampliar, tipo, perder os seus princípios, como você colocou. Então, esse olhar que você tem pro time, esse olhar de a qualidade, pá, eu vou tirar um dia pra olhar pra cozinha. Muitas pessoas acabam perdendo isso, né? Eu acho que conforme o negócio vai avançando, você vai perdendo a mão, você vai mudando, vai sofrendo essas alterações. O que eu acho muito legal de vocês é isso. Vocês têm essa essência muito firme. Eu lembro que quando eu fui lá pela primeira vez, eu achei um lugar super pequeno, assim, sabe? E o Flávio falou, não, é maravilhoso, sensacional. E até hoje, assim, né? Teve essa grande crescente. E mostrar isso para outros empreendedores, que você consegue crescer, consegue se manter de uma forma saudável. De uma forma não alucinante, tipo, vamos vender, a gente tá vendendo, então vamos abrir no domingo, vamos abrir na segunda, vamos abrir na terça, sabe? Perder isso, que eu acho que muita gente acaba perdendo a mão, acaba, sei lá, sendo vencido por tudo, pelo sistema. Não sei dizer o que acontece, mas... Eu acho que, no período auge da pandemia, a gente ficou 40 e poucos dias fechados, uma incerteza do caramba, né? Com todo mundo meio consensual isso. Daí fechamos uma semana antes do decreto oficial, que era para tudo fechar. Fase de incertezas, né? Tipo, ainda bem que a gente tinha uma boa gordura para queimar. Então, gente, estabilidade do trabalho, tá? Todo mundo tá de boa, tranquilo. Ninguém vai ser mandado embora. Aí ficamos 40 dias fechados, depois voltamos. Voltamos só com delivery. O delivery ele permaneceu durante a maior parte da pandemia. A gente reabriu a loja oficialmente no começo desse ano. E antes já estava tudo liberado e tal. E eu montei um plano de logístico para que ninguém precisasse pegar transporte coletivo. Justamente porque eu tinha um medo, assim, tipo, caralho... Desculpa o palavrão. Imagina, tipo, Fábio, pai de um molequinho de 4 anos, acontece alguma coisa com ele. E eu vou dormir como? Caraca, tu botou o cara em risco em função do teu trabalho e tal. Aí eu falei, não, isso não pode acontecer. Mesma coisa com a Fê. Mano, com todo mundo. Então, vai tirar dinheiro de onde pra pegar o transporte privado? Pessoal, não sei. Bora, vai alocar esse recurso aqui, que não existiria esse fim, né? Porque já tem o Vale Transporte, mas eu queria estabelecer essa diretriz para o pessoal. Então, ninguém durante a fase da pandemia pegou transporte coletivo. Eu sou uma pessoa do transporte coletivo, adoro. Fiquei puto que tinha que andar de carro para lá e para cá e tal. Falei, ó... Mas foi isso. E houve situações A pandemia eu penso que foi o que determinou o nosso crescimento, assim, de fato, né? Para mim, emocionalmente, foi o pior período, assim, da minha vida profissional, porque tinha que lidar na thinking de manhã e à noite ir pro burger, ficar lá na cozinha.
mas foi muito tenso, mas foi muito prazeroso. E nesse período, existem questões no marketing, na publicidade, que são os micromomentos, né? E a gente conseguiu fazer parte de micromomentos muito, muito intensos, assim, tipo... na primeira semana que a gente voltou da pandemia, em 2020, uma cliente nossa super assídua, né? Ela ia lá, ela, a irmã, o pai e tal, e ela mandou mensagem pra gente falando que, infelizmente, o pai dela tinha falecido do Covid. E aí eu falei, caraca, que situação e tal. Cara, imediatamente, assim, todo mundo se reuniu e falou assim, vamos fazer a janta e levar pra eles. Aí a gente preparou a janta e tal, chegou lá, depois do expediente, entregou, e todo mundo ficou bem emocionado. Depois, a gente recebeu uma mensagem no inbox, cara, gigantesca, assim, da pessoa agradecendo, tal, arrepiei, mandei pro time, falei, ó, gente, isso aqui é o nosso trabalho, sabe? Não é somente aparecer o pedido lá no iFood, bota na sacolinha, fecha, tipo uma relação fria. É muito, muito, muito gigantemente mais do que isso, né? E tirando que houve outras situações. Essa é uma situação legal, assim, legal do ponto de vista da relação entre pessoas, por mais que haja uma marca. Mas a gente já teve clientes que não foram muito, como posso dizer, não foram muito legais, cordiais com a gente. E já você disse uma frase que eu achei muito boa e eu sempre uso com o pessoal, assim, tipo, comércio com a porta para a rua, você vai encontrar de tudo, de tudo, de tudo. E a gente já passou por situações assim de tipo nível máximo do estresse com o cliente que pensou que o conceito do tô pagando fácil, sabe? E eu, calmo que sou, tipo, quase um budinha, surtei assim. Inclusive o Vitor olhou pra mim e falou, caraca, Renato, nunca te vi assim. Eu falei, esse não sou eu. Mas o cara te tirou do seu estágio de paz, sabe? Tanto que é um cliente que não volta mais e falou, pronto. Mas existe uma grande massa de clientes que são muito parceiros da gente, tipo vocês, por exemplo, e é o que gera maior predominância, é o que gera maior prazer da gente conduzir o nosso trabalho, que está muito assistido por bons elogios, né? E elogios eu compartilho sempre com o time, as críticas eu tenho um modelo que é o quê? Eu pego essas menções negativas e entendo se elas estão partindo do que vai ser um consenso, né? Se é algo que está realmente consensual, né? Na questão da experiência de compra. Se não, trato isoladamente a questão. Então, eu falo... Todos os clientes recebem uma abordagem, né? Um atendimento, que eu mesmo faço. Caso haja um consenso de uma reclamação, um exemplo... A batata tá indo muito salgada, não. Há um consenso. Então, reúno o time, falo, a gente tem que estabelecer a dosagem novamente, tal. Então, tem sempre toda a abordagem que o cliente dá, especialmente as críticas, né, os feedbacks negativos, existe uma retroalimentação desse feedback. Ele vai ser distribuído para o time internamente, né, pelos seus canais, geralmente o WhatsApp, que tem uma documentação muito boa. E na ocasião em que essa situação for mais crítica, aí é a reunião já com todo o time, onde a gente faz o debate do que pode ser estabelecido para melhorar e evoluir. Críticas, o que é consensual? Tempo de entrega. Bastante reclamações acerca do tempo de entrega. Solução, equipamento para melhorar e otimizar essa operação. Então, sempre há uma retroalimentação das menções que os clientes geram para a gente, que é muito fundamental, que é muito importante. Vou dar, muitas vezes a gente vê empresas pequenas como essa investindo bastante recurso em influenciadores digitais e tal. E deixa de investir recurso em outros elementos que podem ser mais importantes, que podem gerar uma receita frequente, né? Não gerar somente um pico de vendas e depois cair. Uma delas é justamente a parte de você estruturar bases de dados, estruturar relatórios, estruturar meios
para que essas informações elas consigam ser tangíveis e ser melhorias para o desempenho operacional da empresa. Tipo, lá no Burger eu desenvolvi o dashzinho Da hora. com a medição do tempo médio de entrega, entendimento dos clientes que mais geram frequência de compra com a gente, e a reunião desses indicadores, que seria um investimento financeiro caso eu não dominasse essas ferramentas, né, precisasse de uma empresa para fazer, acabam sendo muito mais benéficas para a empresa do que especificamente investir recurso financeiro numa ativação com influenciador digital, entendeu? Então, sei lá, se eu pudesse dar uma dica, a dica seria: abra o Excel, planilha tudo, gaste, né? Invista seu tempo no entendimento da dinâmica dessas informações, que muitas vezes elas aterrissam muito na superfície intangível, né? E maneira mais prática do teu time, existia uma dificuldade internamente de eu fazer a interlocução desses dados para o time, né? Porque acaba não sendo muito parte do universo da maior parte deles. A maneira mais prática que eu tive foi reunir o pensamento da estratégia com a evidência, né? A evidência da informação, do dado, e aí fica muito mais fácil de conseguir direcionar o time, né? Quando você tem alinhamento do discurso, com o que você consegue ver de resultado. E aí a gente consegue trabalhar melhor, evoluir a empresa. 2023 eu penso da gente fazer mais um plano de capilarização da marca, mas eu tento ser muito pé no chão todo dia, pragmático todo dia, e condicionar um time que me dê uma fortaleza para a gente realmente entender, agora realmente é a hora da gente começar a trabalhar um aspecto mais de amplificação da nossa marca, do nosso produto. Enfim. E uma coisa que eu acho também, que o Flávio fala bastante, assim, os números não mentem, né? Uhum. Então, assim, quando você tem esse acompanhamento, claro, a grande ideia é ótimo, mas às vezes é só o pontapé para aquele negócio. Então, a manutenção, você acompanhar esses números, rever tudo, é muito importante. E as pessoas acabam perdendo isso. Uma pergunta que eu queria te fazer é que você falou sobre a pandemia, né, sobre o delivery. Hoje vocês separaram, então vocês têm esse ponto físico, né, a lanchonete, as pessoas vão lá comer, e tem o delivery separado, viram essa necessidade, esse crescimento. E algo que o Flávio sempre fala, assim, nas entrevistas, é que nós, como empresa, o Granato, nunca vai virar um unicórnio. Nunca vai ser uma grande, nunca vai ser 2, 3 andares, assim. E é muito importante saber onde você tá e pra onde você quer ir. E eu acho que vocês têm isso muito bem estruturado, né? Então, como que foi pra você fazer essa separação? É o momento de separar mesmo o delivery da lanchonete. E quais são esses planos, assim? Como você faz essa projeção pro futuro? Como você... E, ao mesmo tempo, fazendo a projeção, mas sem perder essa essência, assim, do que vocês são hoje. Uhum. Boa. O entendimento de que seria necessário a gente fazer uma divisão de operações é porque cada frente ela precisa corresponder à experiência principal, que é vender uma boa experiência de compra para as pessoas. Pelo fato da loja principal ser muito pequena, não seria oportuno, não seria válido, seria uma experiência muito negativa para vários stakeholders que estão ali inseridos naquele contexto de transição de compra. Para o entregador, não seria oportuno, prazeroso e retirar um pedido no local em que as pessoas, staff de atendimento vai estar totalmente concentrado em garantir uma boa experiência de compra para os clientes. Então, imaginemos aqui um fluxo de 25, 30 entregadores indo, saindo da lojinha pequenininha. Então, ia ser meio que uma zona de guerra, assim, um caos, né? Então, primeiro entendimento, olha a experiência como seria, não vai ser boa. A outra questão é descentralizar uma única cozinha para atender duas frentes, me garantir padrão de qualidade. Se eu tivesse somente uma cozinha para despachar um salão cheio, por exemplo, numa sexta-feira à noite, um delivery maluco com 50, 60 pedidos, eu ia sufocar
meu primeiro ponto de entrega, né, de produção, ia gerar um estresse absoluto nos colaboradores, o que não é legal. E no final das contas ia gerar uma péssima experiência de compra para quem estivesse na loja e quem estivesse em casa, né? Sendo que quem está na loja dá para mediar mais esse conflito, né? O ponto está errado, se alguma coisa está faltando algum complemento, volta para a cozinha e faz. Já no delivery não, né? Então a gente certamente, se seguisse somente com um centro de produção e distribuição, a gente ia tomar muita porrada no delivery e posterior à pandemia, né? A ONU está indicando que já está chegando no arrefecimento final da pandemia, né? Então, posterior à pandemia, certamente, se caso tivéssemos somente uma cozinha, a gente ia tomar muita avaliação negativa, então ia sair dessa tendência de compra que se manteve entre a pandemia e depois da pandemia. Lá onde a gente tem um delivery, ele tem uma zona de produção também. Foi pensado justamente no potencial plano de expansão, porque para eu ter uma expansão, eu preciso ter uma zona de produção, que é onde eu faço as principais produções, dentro de um padrão, e distribuo para os outros setores, os outros locais. A questão da expansão especificamente, eu vejo ela estratégica por alguns elementos, sendo um deles o principal. Se eu conseguir reduzir o meu custo do frete, eu posso aumentar e potencializar regiões onde já há demanda do burger do Planalto. Um frete que custaria R$20, ele gera entendimento de comprar ou não comprar. Está mais perto do não comprar, né? Porque você faz uma conta fácil. Um smash custa quanto? R$19. Quanto custa o frete? R$20? Porra, com o dinheiro do frete eu compraria mais um burger. Então você fala, não vou comprar, eu vou no outro que não tem uma qualidade tão boa assim, mas que o frete é menor e que tem uma qualidade boa. Enfim. Redução do frete, eu penso que é um fator que vai contar bastante, porque a gente tem uma distribuição de clientes bastante no Jabaquara e cai bastante para parte de Moema, vai um pouquinho mais para trás, aí tem uma penetração na parte da Praça da Árvore e tal. Estrategicamente faz mais sentido a gente se aproximar mais da zona central de São Paulo. E aí eu vejo que a gente consegue trabalhar bem esses elementos. E há também o aspecto macroeconômico, né? Não sei qual é a perspectiva em que há numa questão presidencial, enfim, mas faz muito sentido entender questões sobre políticas de governança, diretrizes orçamentárias, diretrizes econômicas para entender como que vai ser a flutuação da questão da taxa de juros, como que vai ser a flutuação das questões de endividamento das famílias, a questão da linha de crédito das famílias e tal, porque isso está muito correlacionado às decisões que a gente toma. A gente, por ser uma pequena empresa que vende um commodity, tipo hambúrguer, acaba não sofrendo tão forte assim, então demora um pouquinho mais para a gente ter sentimentos de uma questão da economia. Mas entender o que há de cenário é muito fundamental para eu possibilitar no investimento financeiro de expansão da empresa, porque por mais que seja um commodity, por mais que seja um produto que há uma acessibilidade, o fator da macroeconomia ele influencia bastante o ponto de vista de investimento, o ponto de vista de consistência e sustentabilidade da empresa, né? Ainda mais que é uma empresa que é capital de 100% próprio, então gostaria que permanecesse assim, né? Que não houvesse a necessidade para expandir, de contrair uma dívida, um empréstimo, então bem por essa visão pragmática, desde o frete, o custo do frete, quanto estratégico pode ser eu me aproximar mais de uma região central, até o ponto de vista de questões de linha de crédito, redução de endividamento das famílias e por aí vai. Olha onde vai a cabeça dessa criaturinha, né? Eu falo, é tudo muito natural pra você, cara. Só pegando o gancho, eu li aí, eu tava tentando lembrar aqui na minha cabeça de quem eu li, não consigo acreditar, mas era, se você tem dados, você é só uma pessoa com dados, se você tem opinião, você é só uma pessoa com opinião, você tem opinião com dados, você tem um possível negócio aí. O que eu falo que é muito natural, você tá olhando para macroeconomia, você tá olhando para microeconomia, você tá olhando para a questão da diminuição do frete, você tá olhando para a penetração do seu mercado, você tá olhando para várias coisas.
sendo um pequeno negócio. Então, qual é o ponto muito interessante? Por que eu quis trazer o Renato aqui? Primeiro porque é diferente, né? É uma cabeça diferente de uma pessoa que está empreendendo, que tem muita consciência dos passos que dá, e legal que você está trazendo isso para quem está começando a empreender, para quem trabalha. A gente falou sobre um monte de coisa aqui, né? Sobre time, sobre sua visão, enquanto lá atrás, né, no começo da conversa, quando você era funcionário, como você já estava, de certa forma, empregando o que você aí emprega hoje nos seus empreendimentos, a preocupação com o time, o humanizar, o escutar, o entender que quando eu falo que uma empresa é uma potência de transformação social, é porque a sociedade é feita de indivíduos, né? A gente não está falando de empresas, a gente está falando de indivíduos que estão contidos, eles se organizam e aglutinam ali. A sua visão, ela é muito completa, cara. Então, muito legal. Quanto tempo deu? Já estamos em 1h20. 1h20. Eu senti. Passa rápido, não passa? Passa. Papo bom, cafezinho, É água. bom, cara. É bom demais. Então, o que eu achei animal, assim, de trazer você, porque a gente já teve a oportunidade de conversar várias vezes, admiro demais, né? Você explode minha cabeça várias vezes, compartilha, a gente tem essa troca muito legal. Eu acho que a ideia de se ter um negócio é essa, né? Trazer esse tipo de pensamento para expandir, trazer a possibilidade de outras pessoas se conectarem a você se conectar a outras pessoas também, para que a gente consiga fazer esse movimento de transformação, de expansão de visão. Acho a naturalidade que você fala é o que a gente tenta hoje disseminar aqui com o que a gente faz, com as pessoas que a gente fala, com os clientes que a gente atende, do tipo, você vai fazer essa aposta agora, você já olhou para todos os elementos que essa sua aposta requer, né? Então, você está olhando para o seu ambiente, para os seus concorrentes, para o seu produto, para o seu time, vários aspectos, e empreender é isso, né? Empreender é você estar ligado a todos esses aspectos ao mesmo tempo, perder o sono em alguns momentos, mas não esquecer nunca de buscar o equilíbrio, porque não é legal também, né, ficar nesse lugar de tensão, de perde o sono. É necessário a descompressão, é necessário parar, pausar, olhar, ser sincero com você mesmo. Então, assim, eu adorei o papo de hoje. Eu fiquei aqui de espectador porque eu acho que foi muito completo, cara. Agradeço demais, demais, demais aqui o que você fez hoje. Eu acho que você compartilhou muita coisa com muita gente. Batatas crocantes depois de 2 horas, né? Provavelmente. 1h20 gravando, é por aí. Provavelmente. Batatinhas. Batatas crocantes. Queria te agradecer demais ter vindo aqui. Muito obrigado. Aprendo toda hora. Aprendo demais, você me provoca muito. E é isso. É pra você se despedir, Renato. A gente vai deixar esse espaço pra você divulgar. E também vou deixar aqui o convite mais uma vez pra quem estiver em São Paulo e conhecer o Burger do Planalto e comer. É sensacional, é incrível. Caraca! Pegou. É real, viu? É real. É de verdade. E você se despedir, se quiser deixar algum recado, alguma coisa, fica à vontade, o espaço é todo seu. Obrigado pelo convite. Fico feliz. Eu gosto bastante das segundas, porque as segundas apesar de que a semana começa no domingo, a segunda-feira ela tem muito uma visão de tipo como que vai começar a semana, né? E se a semana começa bem, desse jeito, a tendência é que o resto dos outros dias sejam bons também. Então, é isso, né? Valeu aí pelo convite, brigadão. Tô tímido. Zoeira. Valeu demais aí, muito bom o papo com vocês. Valeu pelas perguntas. Então é interessante, porque quando você tem perguntas... Tem uma rotina, né? Então, uma rotina do home office. Então, tem uma rotina... Empreender é uma atividade solitária. Foi uma frase que você me disse um tempo. Exatamente. E realmente, eu saí profetizando essa frase, assim, pra Alice. Então, tava triste. Não, empreender é uma atividade solitária, não sei o quê, pá. E esses eventos que acontecem aqui, eles são bem importantes, né? Porque a gente, no momento que a gente fala, a gente tem uma compreensão sobre o que a gente fez já. Sim. E eu sinto que somos jovens ainda, mas a gente consegue construir algumas situações que começam a fundamentar um legado, né? Então, não sei quanto tempo o Burger vai durar, né? 5, 10, 15, 20 anos. Mas no espaço do tempo em que durou,
boas percepções foram geradas, isso já vale muito, né? Isso é muito importante. Então, eu gostaria sempre, assim, que... Não sei se na vida terei 2 empresas, se terei uma terceira, uma quarta, uma quinta, enfim. Mas eu espero que todos os lugares que eu participe sempre tenham pensamentos que são... Empresa é para dar dinheiro, isso é um fato, mas que não seja somente isso, né? Ficar bitolado nessa... preciso isso, não. Propósito das coisas. Aí vou fechar... agradecer uma pessoa especial, chama-se Dona Maria do Carmo, que é minha mãe. Ela é a pessoa mais incrível que eu conheço na minha vida. E ela, é muito louco isso, né? Mãe tem, não sei, tem uma energia assim que consegue determinar o rumo das coisas. A Think Insight demorou quase 2 anos para dar certo, para a gente fechar o trampo com o Unicef. E teve uma vez que eu voltei para casa, tenho vergonha nenhuma de dizer isso, né? Teve uma vez que eu voltei para casa, não tinha dinheiro do busão, tá ligado? E celular acabou a bateria, a Liz me deixou no metrô Paraíso, eu morava na Conceição, aí eu voltei a pé. Putz, foi foda, assim, chovendo e tal. Cheguei em casa chorando, falei, porra, mãe, não aguento mais isso, que eu saí de uma agência, ganhava uma grana mó boa e tal, fui empreender sem dinheiro nem nada. Ela simplesmente chegou do meu lado e falou assim, se é o que você quer, permaneça nesse sonho. E pum! Aí deu 2, 3 dias, então e tal, tem uma reunião aqui, tem Unicef e tal. Aí veio. Então, se não fosse ela, pelo que ela sempre fez, que ela sempre abriu mão da vida em função dos filhos, nada disso estaria acontecendo. A Batatinha não estaria aqui sobre a mesa, não estaríamos aqui nesse momento agora. Então, a segunda-feira é sempre importante, né? Especialmente porque a gente resgata boas emoções e faz com que a gente tenha força, né, para suportar todos os desafios, todas as loucuras, porque empreender realmente é uma missão muito solitária, então a gente precisa de elementos que consigam nos dar força para seguir em frente. Valeu, muito obrigado aí. Super beijo pra sua mãe. Valeu. A rainha, né? A rainha, sempre. Essa é a verdadeira rainha, né? É isso aí. Os recados, Flós. Te amo também. Eu também amo minha mãe, mas... Quais são os recados que a gente Bom tem que demais. hoje? Bom, hoje, segue a gente lá. Deixa suas arrobas aí, caso você queira. Não quero, não. Então, Zoeira. A gente vai colocar na descrição também, de qualquer forma. Boa. É que meu perfil é bloqueado, né? Eu sou meio chatinho com essas paradas. Enfim, segue lá, Burger do Planalto. Think Insight não tem Instagram, só LinkedIn. Então... Conecte-se no LinkedIn. Conecte-se no LinkedIn, tá Muito bom? bom. É isso aí. Segue a gente também, @GranatoOficial. Se você está assistindo a gente no YouTube, inscreva-se e ative notificações para ser lembrado sempre que um conteúdo tipo esse, espetacular, for lançado toda semana, um conteúdo novo. E é isso aí. E lembrando do nosso grupo do WhatsApp, Sim, do senhora. Granatum Cast, então podem entrar. O link vai ficar aqui na descrição, vai ter aqui na tela alguma coisa, para vocês fazerem parte, para essa conversa continuar acontecendo. Acho que é isso. É isso Foi muito aí. legal, tô super feliz que esse bate-papo aconteceu, né? A gente teve alguns imprevistos, mas a gente queria muito que ele rolasse, porque eu acho que a gente enxergava toda essa potência, sabe? Que esse papo poderia prover pras pessoas e pra gente. Então, saio daqui aprendendo muito mais, Renato. Muito Obrigado, obrigada. valeu. Valeu aí, Isso, Flavão. Isso aí. Muito obrigado. Valeu, gente. Super Tchau, beijo tchau. e até a próxima.